Fala, meus amigos, bom dia. Estou eu aqui mais uma vez para ler a palavra de Deus e quero que vocês prestem atenção para que nada seja perdido. Eu estou lendo Lucas 5. Do 22, do 21 até o 32, beleza? Então vamos lá. Lucas 5, do 21 até o 32. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou lhe dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para sua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios do temor, dizendo: hoje vimos prodígio. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. O cara seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Bom, pessoal, você viu que nessa sequência de acontecimentos, Jesus, antes disso, eu era para ter lido, Jesus ele foi surpreendido por um homem descendo pelo telhado. E aqui na Bíblia fala que os amigos desse homem que levaram ele para que Jesus curasse. E Jesus, está escrito assim: vendo ele a fé deles, disse-lhe o homem. Isso daí é o versículo 20 do capítulo 5. Vendo ele a fé deles, disse-lhe o homem que estava na cama: os teus pecados estão perdoados. Aí foi quando os escribas, pode ter começado aqui, foi quando os escribas começaram a pensar: esse cara está pensando que é Deus? Né? E Jesus fez aquele prodígio que ele mandou o homem levantar da cama, levantar e tomar sua cama e sair andando. Bom, com certeza esse publicano deveria estar ali, esse tal de Levi, porque ele estava no lugar onde recebia os dinheiros, na recebedoria. Acho que deve ser onde recebe o dinheiro, que era publicano, né? Ele cobrava impostos
Jesus passou por ele. Jesus estava no meio de todos os fariseus, escribas, doutores da lei, porque antes um pouquinho fala que aqui, ó, acontece que naquele dia estavam ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Então estava lotado de religiosos, estavam cheios de religiosos. E Jesus passou por todos eles, viu todos eles, e eles, vendo o milagre, vendo os esforços dos homens que trazia, não abriu espaço para que o aleijado, o deficiente passasse. Ele pegou e ficaram no meio. E aí os caras foram e desceu o amigo pelo telhado e Jesus o curou e fez ele aquele prodígio todo. Bom, esse Levi, que era o publicano, ele estava ali e Jesus pediu para segui-lo. Me segue. E ele seguiu. E ele ficou tão feliz por esse convite que ele, deixando tudo, levantou e seguiu. Bom, ninguém sabe o que ele tinha ali, mas fala que ele deixou tudo. E ele fez Levi Levi fez um grande banquete em sua casa. Ele ficou tão feliz por esse convite que Jesus deu para ele, que ele fez um banquete na sua casa e convidou todos os amigos deles publicanos. E chamou todos, e pecadores, pessoas que não seguiam as leis de Moisés e as escrituras às riscas, eram já considerados como pecadores e ponto final. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Eles chamaram os discípulos de Jesus e falaram: ué, mas por que seu mestre, querendo induzir os caras a não seguir mais Jesus, querendo influenciar, vamos dizer assim. Por que seu mestre está comendo com publicanos e pecadores? E bebendo. E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que são, mas sim os que estão enfermos. Bom, você vê como que esse negócio de você querer fazer alguma coisa diante de Deus te deixa cego. Querer seguir as leis as leis de Moisés te deixa cego. Achar que você agrada a Deus porque você não fala palavrão ou porque você segue algumas leis ou porque paga o dízimo te deixa cego. Sabe por quê? Olha só. Necessitam de médico os que estão são? É evidente. Quem eram os doentes aqui? Eles. Mas eles se colocavam como sãos, porque eles seguiam a lei. E a lei os bancava na mente deles. Eles eram pessoas santas, separados de Deus. E os caras que não seguiam a lei, que eram os publicanos e os pecadores, acolheram e ficaram felizes pelos milagres. Porque, olha só, isso foi logo depois que Jesus fez um milagre. E todos, ele está escrito aqui, todos ficaram maravilhados, inclusive eles. Porque se todos ficaram, todos ficaram. Olha só, glorificaram a Deus e ficaram cheios do temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Ficaram felizes. Mas sabe aquela parte que Jesus fala assim: e o homem saiu a semear, e jogou a semente,
e uma caiu em solo pedregoso. E logo deu fruto, mas como a raiz estava superficial, o sol queimou. Olha só, eles ficaram maravilhados, mas não deram razão a Deus naquele momento. Eles deram razão à lei. E aí Jesus fala: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão doentes. E eles se colocaram como são. Olha só, eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Eles se colocam como justos, porque seguem a lei, porque seguem porque dão dízimo, porque vão à igreja. Eles se colocam como justo. E eles chamam isso de obra de Deus. Que é igual os fariseus também chamavam obra de Deus. Eles... Olha só, que bagulho louco, velho. E Jesus fala assim: não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. No Evangelho, fala que o Espírito Santo os convencerá do pecado. Quem estava com o Espírito Santo aqui? Quem estava com o Espírito Santo aqui? Eu pergunto a vocês. Quem estava com o Espírito Santo aqui? Os publicanos e pecadores? Que glorificaram e acharam maravilhosa a obra que Jesus fez e fizeram um banquete e deixaram tudo e seguiram e fizeram um banquete e comeram e beberam com Jesus? Ou os caras que se colocaram como justo? Quem estava com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Não é porque você... Por isso que Jesus fala com o maior cuidado do mundo. Quando for fazer alguma coisa, o que sua mão direita fizer, não mostre para sua esquerda. Para você não se gloriar, porque se você fazer para os outros ver, ali você já recebeu o seu troféu. Ali você já recebeu o seu agarrão, igual meu colega fala, seu agarrão. E agarrou você mesmo, irmão. Te levou pro abismo. Porque você fala: eu ajudo as pessoas, não porque você quer, mas por ser visto pros outros. E aí, você foi agarrado à sua vaidade, ao seu si mesmo. E eu vou chegar, outro dia eu vou ler o si mesmo também. Negue-se ao si mesmo. Bom, falando sobre isso, é muito fácil identificar entre nós quem são as pessoas que são convencidas do pecado e quem são os que se colocam como justo. Porque olha só, Jesus sentou com pecadores e publicanos. E em João Batista, ali atrás, quer ver? Cadê, meu Deus? João Batista, ele encontra os publicanos e eles começam a falar, ó, e no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca, sendo Ananias como sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra. Segundo o que está escrito no livro das palavras da profecia, Isaías, que diz: voz do que clama no deserto. Aí, quer ver? Ele fala: dizei em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Também está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois,
que não dá bom fruto, corta e lança-te no fogo. A multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? A multidão, que também estavam os fariseus, os publicanos, os soldados, várias pessoas. Respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Se daí é a pregação de arrependei-vos do vosso pecado. Não ficar, ó. Nem vou ficar falando muito, não vou ler. Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Isso daí é João Batista pregando, tá? Chegando também uns publicanos para serem batizados, disse-lhe: mestre, que devemos fazer? Os publicanos convencidos dos seus pecados. E ele lhe disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Porque os publicanos recebiam imposto. E o João Batista falou: não peça mais do que você que já deve, velho. Peça só o que te ordenaram a fazer. Só faça o que te ordenaram a fazer. Não vai pedir que ele dá uma despertão. Bom, e uns soldados o interrogaram. Soldados que o interrogaram também dizem: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo em expectação, pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Aí João fala que ele não era o Cristo, papapá, que ele não era nem digno de soltar a sandália de Jesus, tal. Olha que coisa, velho. Olha que coisa maravilhosa. Aqui está mostrando o convencimento do pecado, como Jesus trata, com quem Jesus andou, como que a lei é sutil. Olha, vê se não é isso mesmo, gente. Vê se quando você faz alguma coisa, quando você... Quem já foi de religião sabe, eu já dei o dízimo. Quer dizer, eu nunca dei o dízimo, eu já dei oferta. Porque eu já fui de igreja, mas eu não era considerado ainda, porque foi pouco tempo, né, que eu fiquei. Então eu não cheguei a dar o dízimo, mas dei uma oferta. E por exemplo, quando você faz alguma coisa diante de Deus, diante dos homens, em relação a Deus, como por exemplo, você faz alguma obra da igreja para que em função de ajudar a Deus, você automaticamente pode ser influenciável e se considerar justo. E aquela pessoa que geralmente, por exemplo, quem está na Cracolândia, ou quem está usando droga, ou quem está no bar, ou quem... Não importa. Os que são do mundo para a igreja. Os que são do mundo. Eles são considerados... Quando você ajuda esses que são do mundo, o que acontece? Nessa coletividade da igreja, você se coloca no seu coração como justo. Porque Pedro, olha só como o Espírito Santo trabalha e convence. Você coloca como justo. E você olha aqueles homens como uns filhos de Deus, mas não tão queridos de Deus assim, porque eles estão no mundo. E você olha com um olhar de superioridade, porque você entende da Bíblia. E aí você se coloca como justo e não entendeu a graça. Quando o anjo aparece para Maria,
fala que Maria achou graça diante de Deus. Maria recebeu o favor de Deus. A graça significa o favor de Deus para nós. Essa foi a palavra, essa foi a função que Jesus fez aqui na terra. Dai-nos o favor de Deus. Aí, Pedro, quando Jesus sobe no barco, e aí começa a pregar, e Pedro está assistindo. Pedro passou a noite toda tentando pescar. E Pedro está assistindo Jesus pregando ali para a multidão. E está vendo tudo acontecendo. E está se convencendo cada dia mais. Cada hora mais. Cada dia não, cada hora mais. Bom, quando termina, Jesus fala assim, lança a tua rede no mar de novo. Ele falou, eu passei a noite todinha no mar, não peguei nada. Vai lá. Ele falou assim, não, mas pela tua palavra eu vou lançar. Porque ele já tinha visto. Não foi uma coisa assim, ele já tinha visto a palavra de Jesus, a autoridade com que Jesus falava. Ele já tinha, Jesus pregava incluindo e direcionando aos corações. Jesus não pregava como os fariseus pregavam, forçando. Ah não, eu não vou falar palavrão, eu não vou adulterar, porque eu nunca cheguei a atrair minha mulher, porque eu nunca peguei outra mulher, mas na mente já. Aí então, Jesus pregava indo de encontro à alma, ao coração. Bom, quando ele fala isso, Pedro fala, não, diante da sua palavra eu vou lá jogar a rede, então, porque eu vi que você é um cara que tá falando, você prega pra nós, né? E aí, o que acontece? Ele vai, lança a rede, pega os peixes, e depois que ele pega os peixes, lá, ele se ajoelha diante de Jesus e fala assim, ó, afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele não quis se aproveitar. Ele não foi igual um outro ladrão na cruz, que falou, usa da sua arte, a sua multidão, que você é um grande querido pela multidão, você é um político, usa disso para nos tirar da cruz. Ele não, ele olhou e viu que ele era um pecador, porque ele nem em nenhum momento ele pensou assim, vou usar disso como malandragem, vou para Jesus, vou ganhar dinheiro com esse cara. Ele se convenceu do pecado pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo foi lá, convenceu Pedro. Pedro se ajoelhou, falou, afasta de mim porque eu sou um pecador. E aí o que acontece? Jesus fala assim, não, tá de boa, você vai ser pescador de homens agora. E Pedro deixou tudo, velho, e seguiu Jesus. Ele não foi, ele foi sincero. É isso. A sinceridade e está muito longe do que está acontecendo hoje. O que aconteceu no tempo passado, na época dos discípulos, quem deles hoje? Olha aí. Hoje em dia você já fala, o cara fala assim, não, música do mundo. Música não é Hoje em dia as pessoas se julgam ser justa, porque fazem alguma coisa. Agora, um caminho certo, um caminho bom, é o seguinte, é você sozinho, sem ninguém tá te vendo, sem ninguém tá te observando, sem religião, sem nada, você vai lá e faz uma bondade para alguém, ajuda alguém. E Deus que está em secreto vê. Isso daí é bom para você. Isso sim, eu te digo. Se você fizer isso, aí sim você está comprometido com o Evangelho. Aí sim você está caminhando. Não quando você está no meio da multidão, no meio de todo mundo lá, e o pessoal,
igual eu fui numa igreja que todo sábado as pessoas falavam, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu, que merda, velho. Isso daí não é coisa de Deus não, cara. Eles estão se colocando como justo. Vai lá você, irmão. Os pobres sempre terão convosco. Vai lá e ajuda. Ajuda os pobres. Meu, é complicado, né, velho? E olha pra você ver, o tal do religioso e o cara invocado, ele é complicado, velho. Ó, Jesus falou assim, a mulher derramou o perfume na cabeça de Jesus. Derramou o perfume na cabeça de Jesus. Jesus falou, aí o Judas, que provavelmente foi o Judas, falou, mas por que você não pegou e vendeu? Com piedade falsa. Com mentira. Aí Jesus falou, os pobres sempre terão convosco. Aí logo em seguida disso daí, que aconteceu, que ele falou isso, Jesus falou isso para Judas, logo em seguida Jesus procurou, o Judas procurou os sacerdotes para entregar Jesus. Ele ficou com raivinha, ficou nervosinho, porque Jesus foi real, caramba. Quer fazer o bem? Faz, meu. Não precisa ficar se amostrando pra cima de mim, não. Jesus não gosta de se amostração, não, filho. Jesus não gosta de amostração, não. Jesus gosta de realidade. Cara a cara, você e a pessoa, sem você falar assim, ó, eu tô fazendo um bem, mas não é por causa de Deus, não é por causa de nada, não. É porque eu quero ver você bem. E aí, isso se transforma a vida em você. Você já ganhou dinheiro? O dinheiro é uma coisa chola. Porque eu vou falar, é uma comparação ridícula aqui que eu vou falar. Mas a vida, quando você faz alguma coisa para alguém, que você naquele mesmo instante você recebe vida, isso te motiva a viver e a ganhar a vida e procurar fazer a vida e assim vai, meu irmão. Meu irmão, seja convencido do pecado. Você é um pecador, comedor de arroz e feijão. Não é porque você tá dentro de uma igreja não e o outro tá dentro do bar que você é o... Para de ser bobo, cara. Para de ser ridículo. Acorda pra vida. Somos todos nós pecadores. Não é porque eu leio a Bíblia, não. Ó, a Bíblia sagrada. Sagrada é o homem que faz, irmão. Solo sagrado. Aqui, ó, onde eu tô aqui é sagrado. Aqui, ó, esse lugar aqui é sagrado. O lugar aqui é sagrado. Porque é meu. Lutei pra caramba aqui. Eu que tornei esse negócio sagrado. Não foi Deus, não. Igual a Bíblia. Agora, a palavra de Deus, que é para além da Bíblia, isso é santo. Isso santifica. E só Deus santifica. Meu, olha como Deus carrega as coisas, velho. Olha, presta atenção na oração do Pai Nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso, meu irmão. Como Jesus fala, Jesus ainda no final da oração, Jesus ainda fala, perdoai. Quando Jesus fala assim, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E depois da oração, Jesus termina falando assim, porque se vocês não perdoar os teus irmãos, Deus também não vai perdoar vocês. Olha só, Jesus trata pra realidade, velho. Orgulho que nada, velho. Que orgulho que nada. Vamos viver sem orgulho, vamos em direção ao irmão, velho. Vamos falar, ô meu irmão, eu errei com você, velho. Desculpa aí. E vamos fazer e vamos procurar a realidade, vamos procurar simplificar as coisas. Procurar fazer as coisas em secreto, diante de Deus. Mas só você sabendo e Deus. Sem nada, sem você livre no mundo para caminhar, para você fazer o que você quiser. Agora, isso daí tudo é uma particular com Deus, você é um particular com Deus, sem ninguém. Comunhão, claro que é bom ter, não, eu tenho comunhão com meus irmãos, tenho comunhão com todos eles.
Mas o que eu quero, o que eu preciso, o meu pecado, a minha rachadura, o que eu vejo dentro de mim, eu tenho que ir sozinho, velho. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que perdoar, ou eu tenho que, se eu tô vendo um homem ali, eu não preciso chamar, ô fulano, ô Beltrano, vem cá pra mim servir aqui, eu vou lá, vou ajudar o cara lá. Não, mano, eu tenho que ir diante de Deus, caralho, porque eu acredito em Deus. Eu sei que Deus é conosco. Deus é na nossa vida. Então é isso. Tá bom? Então eu quero agradecer o tempo que vocês ficaram aqui comigo. Tá bom? E é isso, gente. Eu vou montar um canal no Instagram que eu fiz hoje, eu baixei o Instagram hoje. E vai ser eu e meu amigo Robinho. E nós vai fazer vídeos. Entendeu? E esses vídeos vai ser uma conversa. E aí tomara que chegue num monte de gente. Tomara que esses religiosos ficam puto mesmo de raiva. Porque eu não tenho medo nenhum de escandalizá-los. Eu quero escandalizá-los eles mesmo. Eu não quero escandalizar